Fala, futuros aprovados no Enem, vestibular, concurso, seleção de estágio, trainee e aprovados na vida. Tudo bem com vocês? Como é que anda esse estudo aí de vocês? Estou de olho em vocês, viu? Quero saber se vocês estão repetindo mesmo minhas aulas, anotando tudo, caderno bem organizado, fazendo resumos dos assuntos. Importante, tá? Cada assunto eu costumo ter um resumozinho, né? Aquele resumo que você, quando você vai fazer o Enem, lá para janeiro, dezembro, enfim. E aí você quer fazer aquela revisão rápida na semana do Enem, você tem lá todos os seus resumos já catalogados, né? Isso ajuda muito, viu, galera? Ajuda demais. Até quando você faz simulados também, né? E aí você precisa recorrer a algum tópico ali. Então, se você tem aquele assunto, aqueles resuminhos todos organizados, isso ajuda bastante, tá? E aí, se você puder ainda, junto aos resumos, ter listas de exercícios sobre aquele assunto, aí é sucesso total, tá? Gente, estou aqui hoje para gravar, para trazer para vocês a parte 2 de função do segundo grau. Então, eu sugiro para você que chegou agora no canal, que não me conhecia ou que não assistiu à primeira aula de função quadrática do segundo grau, assista primeiro a parte 1, não começa por essa não, tá? Porque vai ter algumas lacunas aí. Ou então, se você já souber, estiver tranquilo com a teoria, mesmo assim eu sugiro que você volte no vídeo 1, tá? Sempre passa alguma coisinha que a gente esquece. Então, vá lá no vídeo 1 primeiro, função do segundo grau, parte 1, e depois venha para essa. Para esse bloco, para essa parte, eu preparei questões, tá? Questões importantes para mim. Importantes porque aparecem muito em provas, ou importantes porque fazem com que você que está me escutando consiga ter uma compreensão ampliada sobre o assunto. Esse é o meu critério, viu? Quando eu vou escolher questões, eu digo assim, ó, essa cai bastante, então vai para a aula do meu canal do YouTube. Ou então, essa vai ampliar o pensamento, a lógica, a compreensão do meu estudante ali sobre o assunto. Então, eu levo também, essa também entra, tá certo? Geralmente os critérios são esses. Então, vejamos, o que nós temos aqui? Exemplo 3, é porque o último bloco eu acabei com o exemplo 2. Essa questão é bem bacana, viu? Bacana mesmo. Vocês vão curtir essa questão aqui. Vamos lá. Depois de várias observações, um agricultor deduziu que a função que melhor descreve a produção y de um bem é a função do segundo grau. Y é ao x ao quadrado do abx mais c, em que x corresponde à quantidade de adubo utilizada. O gráfico correspondente é dado. Então, o agricultor aqui fez uma função que ele relaciona a produção y em função da quantidade de adubo x, tá certo? Essa é a função que ele descreveu. Aqui tem um detalhe que é v de vértice, então nós temos aqui já o vértice, e aí no caso esse 10 é o x do vértice, se atente a isso, e esse 675 é o y do vértice. Aí a pergunta é, tem-se então o que? Ele quer saber o valor de A, de B e de C. Sabe o que ele quer saber nessa questão? Resumindo, descubra a fórmula da função. É isso que ele quer. Gente, eu vou usar essa técnica, quer ver? Eu não vou usar esta fórmula, não. Eu vou usar a forma fatorada. Como eu disse para vocês, eu acho mais rápido usar a forma fatorada. Mas para usar a fórmula fatorada, bora relembrar? Fórmula fatorada, y é igual a vezes x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Para usar a fórmula fatorada, você precisa das duas raízes. Aqui eu tenho uma raiz, tá? Que é 25, e eu preciso da outra. A outra raiz, galera, seria aqui, tá? Vocês devem estar pensando, mas não é adubo, professor? X não representa adubo? Como é que você está trazendo? Não, eu entendo que o domínio desta função é de 0 para a direita. Só que não tem problema nenhum eu descobrir quem seria esse ponto aqui. Isso não há problema nenhum, tá? Como é que eu vou descobrir esse ponto? Fazendo assim, quer ver? Essa outra raiz. De 10 para 25, a distância é quanto, galera? 15. Porque vocês estão ligados que existe o eixo de simetria. Eu expliquei isso no vídeo 2. Então, o x do vértice é a média das duas raízes. Então, 15 para cá tem que ser 15 para o lado esquerdo também. Então, 10 até 0 é 10. Então, a outra raiz, show, vai ser quem? Menos 5, tá? Porque de 10 até menos 5, a distância é 15. Então, agora tá
suave na nave, porque eu tenho as duas raízes, tá? Uma é menos 5 e a outra é 25. Vamos substituir? Aí fica assim, ó. Y é igual a vezes x menos 25, que é uma raiz, vezes x menos 5, que a outra raiz é menos 5. Menos com menos é mais, então vai ficar x mais 5. Tudo bem até aí? Para a gente descobrir agora esse valor de A e já começar a melhorar aqui para marcar as questões, a gente vai substituir um ponto. E o ponto que eu vejo de possibilidade aqui é o ponto 10 em x, né? Tá aqui 10, e 675 no y. Vamos substituir esse ponto? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Y você vai colocar 675, certo? Repete o A. No lugar do x a gente vai colocar 10. Então vai ficar 10 menos 15 vezes 10 mais 5. 675 é igual a vezes 10 menos 15 vai dar menos 5. E 10 mais 15 vai dar 10 mais 5, perdão, vai dar, desculpa aqui, galera, peraí, opa, quase eu vacilo aqui, ó, quase eu vacilo, vocês devem estar rindo de minha cara aí, né? É 10 menos 25, por isso que eu tô achando estranho, dá menos 15, pronto, agora tá certo. Beleza, 675 é igual a A vezes menos 225. Se você fizer essa continha aqui, multiplica por menos 1, para A ficar positivo, de lá fica negativo. Se você fizer com tranquilidade essa conta aí, tá? Dividir 675 por 225 vai dar menos 3, tá? Às vezes eu dou uma encurtada no cálculo aqui, galera, para poder fazer mais questões durante o vídeo, tá? Beleza, então o valor de A é menos 3, então a letra C não pode ser, nem a D, nem a E. A minha dúvida é a letra A ou B. E agora a gente vai fazer o pulo do gato aqui agora. A dica do mestre para não fazer tanta conta aqui agora. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, ó. Eu não preciso montar a função toda, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o x do vértice na questão. Eu tenho o x do vértice na questão, que é o 10. E eu sei que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Vocês concordam comigo? Aí o que eu pensei? Eu vou tirar x do vértice e vou colocar 10 no lugar dele. Pronto, porque eu estou vendo aqui. O b eu não sei quem é, eu vou repetir menos b. E o a eu acabei descobrindo que é menos 3. Então vai ficar 2 vezes menos 3. Vou fazer um cruz credo aqui. Menos b vezes 1 vai dar menos b. 2 vezes menos 3 é menos 6, vezes 10, menos 60. Multiplica por menos 1, então o valor de B é 60, show de bola. E aí eu não preciso fazer mais cálculos, porque só pode ser a letra A. Como o nosso foco aqui é a nossa aprovação nessas seleções todas que a gente vai fazer, então quanto mais rápido, melhor. Então, eis aqui a forma mais rápida de fazer essa questão. Massa? Vamos para mais uma. Exemplo 4 agora. Pode prestar atenção nos exemplos bacana aqui, porque tem muita coisa boa, viu, galera? Eu trouxe exemplos bastante variados aqui. E, sobretudo, exemplos clássicos, né? Pra gente ter uma base boa, tá certo? Já se inscreveram aqui no canal? Se inscreve aí. Exemplo 4 agora. Considere o gráfico da parábola. A única equação que pode representar esse gráfico é, então, essa questão. Ele quer saber qual dessas equações representa esse gráfico. Vamos trabalhar? Vamos lá? Questão ótima essa, viu? Porque eu quero falar com vocês, eu quero explicar para vocês nessa questão sobre o B, tá? Porque eu prometi para vocês no vídeo passado que eu falaria melhor sobre o B, não é? E não vou usar aquele lance de ramo, tá? Os ramos da parábola onde corta, eu vou fazer de forma diferente. Escuta aí. Pessoal, esse ponto aqui é onde a parábola está interceptando o eixo Y, concorda comigo? Então, esse ponto aqui é o valor de C. C é o ponto no qual a parábola corta o eixo Y. Então, C é igual a 0, está cortando em 0. Então, não pode ser a letra E, porque o C é 3 aqui. Não pode ser a letra D, porque o C é menos 3. Então, a letra D e E estão descartadas, tá certo? Bem, essa letra C também não pode ser, e eu vou explicar para vocês por quê. Essa função f de x é igual a x² é uma função que ela fica exatamente assim, tá vendo, galera?
que o eixo y ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, funciona assim essa função f de x igual a x quadrado, tá? É aquilo que a gente aprende quando a gente estuda a função par e função ímpar. Então, seria essa função. A minha dúvida é letra A ou letra B. E sabe qual é a dúvida dessa questão? É se o valor de B... Pronto, agora eu cheguei legal. A dúvida é se o valor de B é positivo ou se o valor de B é negativo. A primeira maneira de fazer essa questão, eu vou fazer de duas maneiras. Tá? Vocês não ficarem no ar aí. A primeira maneira é explorar o que? O x do vértice, é assim que eu acho o B, o valor de B. X do vértice a gente sabe que é menos B sobre 2A. E vocês estão visualizando que o x do vértice, que é esse cara aqui, x do vértice, ele é um valor negativo, porque está à esquerda do zero, concorda? Então, o sinal do x do vértice é um sinal negativo. Então, tirei x do vértice e botei negativo. Beleza. Nós sabemos que o valor de A é positivo porque a concavidade está para cima. Então, o valor de A é positivo. 2 multiplicado por um número positivo vai dar um número positivo. Tô quase lá, viu, galera? Tá faltando agora só o quê? O valor de B para fechar essa questão. Olha como é que eu raciocino. Venha comigo. Essa interrogação aqui deve ser qual valor? Menos ou mais nessa interrogação? Essa interrogação, na minha cabeça, só pode ser mais. Eu explico por quê. Que é o valor de B, né? Esse valor de B só pode ser positivo. Por quê? Menos com mais aqui em cima dá menos. Então, ó, menos aqui com mais dá menos. Menos dividido por mais dá menos, aí fica certinho. Se você colocasse menos aqui dentro, não daria certo, porque menos com menos daria mais com mais é mais. Então, isso me orientou, o x do vértice me orientou a descobrir que o valor de B é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Então, só pode ser a letra A, que o B é positivo. Tem outra maneira, se você não gostou dessa, tem outra. Eu posso resolver essa questão através das raízes, tá? Seguinte, na letra A, se você fatorar aqui, vai ficar assim, ó. A forma fatorada é isso aqui, né? Aí, outro tipo de fatoração, usando o fator comum. Aí, uma resposta aqui vai ser 0 e a outra é menos 3. Pronto. Então, a resposta é a letra A também por causa disso, porque uma raiz é 0 na letra A e a outra é menos 3. De fato, uma raiz é 0 e a outra raiz é um valor negativo. Porque se você fizer a letra B, a forma fatorada é assim, ó, x vezes x menos 3, tá? Aí, para você encontrar a raiz, um x é 0 e o outro x é igual a 3. Aí teria que ser do lado de cá uma raiz positiva. Por isso que a letra B está errada, ó. E a gente está vendo que a raiz aqui é uma raiz negativa, tá? Pessoal, se você estiver achando que minha linguagem está muito rápida acerca desse assunto, se tem alguns detalhes que você não está conseguindo pegar, deixa eu te dar um conselho. Volte em um vídeo meu chamado Equação. Procura aí, desce um pouquinho no meu canal aqui, procure o vídeo Equação do segundo grau, parte 1 e parte 2, que você vai ter esses detalhes menores aqui, como esse aqui, ó, como esse, mais bem detalhado nos outros vídeos, tá? Então eu não estou me preocupando tanto com isso, porque eu sei que no meu próprio canal eu posso amparar vocês, então é só ir lá nos vídeos de equação do segundo grau que você vai encontrar mais devagar. Massa? Mais uma? Vambora, questão importantíssima. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês que eu não falei no outro bloco e agora eu preciso falar. Muita questão de concurso, muita questão de vestibular gosta de pedir para a gente qual é o custo máximo de tal produto, qual é a altura máxima de tal objeto que foi lançado, qual é a área máxima. Então, uma grande dica é, toda vez que os autores colocarem questões sobre alguma coisa máxima, custo máximo, a altura máxima, área máxima, tudo indica que é para você aplicar os conceitos do vértice, tá? O vértice não é o ponto mais alto da parábola? Então, é assim que a gente encontra. O máximo ou mínimo, tá? Normalmente é máximo que pede. E aí você vai decidir na hora da prova se você vai usar x do vértice ou y do vértice. Eu vou fazer uma questão agora para te ajudar a como é que a gente decide na hora, tá?
Porque eu não posso dizer, ó, sempre vocês vão aplicar tal coisa, aí seria, né, muita maluquice. Sempre vai ser o x ou y, não. Eu te garanto que é vértice, quando pedir alguma coisa máxima. Agora, nesse momento a gente vai entender, vai usar uma questão aqui para fazer a opção, tá? Aprender a fazer a opção correta. Durante uma partida de futebol, entre os guardas municipais, um deles chutou a bola para o alto, evitando que o adversário marcasse um gol. Suponha que a altura h em metros e o tempo t em segundos após o chute seja descrito por essa fórmula. Bem, aí você tem que sacar o quê? É uma função do segundo grau. A altura está no y, olha, onde é que está o h? No lugar do y, né, do f de x. E o tempo é o x. Pronto, eu vou até reescrever essa função, galera. Eu vou reescrever, tá? Eu vou escrever dessa forma aqui para vocês enxergarem melhor. Coloquei a ordem bonitinha que a gente gosta, né? Nesse caso aqui, ó. O A é menos 1, o B é 6 e o C é 8, tá? Nós vamos ter uma concavidade para baixo, tá certo? Tocando em 8. A pergunta é, a altura máxima, a parte mais importante da questão é essa, tá? A altura máxima em metros atingida pela bola foi... Vamos lá, eu vou fazer um esboço de um gráfico aqui, bem esboço mesmo, tá, galera? Bem esboço. Não vai ser nada refinado, não. Aqui é a altura, certo? Porque está no lugar do y, em função do tempo. Nós vamos ter uma concavidade para baixo. Vai ser algo mais ou menos assim, tá certo? Algo mais ou menos aqui. Então, tocando aqui em 8, certo? O que o autor quer é isso aqui, ó. O que o autor quer é esse ponto aqui, certo? Ele quer o y do vértice, ele quer a altura máxima. Vamos lá, se ele perguntasse assim, segura aí para você entender quando é que usa x do vértice. Se ele perguntasse, anota aí no seu caderno, quanto tempo demorou para atingir a altura máxima? Quanto tempo demorou para atingir a altura máxima? Aí seria x do vértice, certo? Ele estaria perguntando isso aqui, ó. Quanto tempo demorou o x do vértice? Mas não, ele quer a altura máxima, então eu vou aplicar y do vértice. Só que a minha tradição é, eu não uso aquela fórmula para y do vértice, só em casos extremos. Então eu prefiro fazer primeiro o x do vértice, que é menos b sobre 2a, vamos substituir aqui, menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Então isso aqui vai dar 3, né? Porque menos com menos é mais. Então o que eu entendo? Em 3 segundos, a bola atinge a altura máxima, tá? Em 3 segundos, a bola atinge a altura máxima. Para eu descobrir agora o y do vértice, basta eu pegar o 3 e achar a sua respectiva imagem, ou seja, fazer o h de 3, que é menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, mais 8. Substitui aqui, viu, galera? H de 3 é igual a menos 9. Cuidado, esse só vira positivo se tivesse dentro do parêntese, tá? Só se fosse essa situação. Aqui é diferente. Mais 18 mais 8. H de 3 é igual a menos 9 mais 18, dá 9 positivo, mais 8, 17. Ou seja, a altura máxima acontecerá em 3 segundos e ela será 17. Fechou? Bacana demais essa questão, tá? Pessoal, tem outro exemplo aqui que é muito bom, é esse exemplo 6, tá? Questão excelente. Prova do Enem, vamos analisar aqui. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Observe um canhão aqui, tá vendo? Canhão, e ele atinge o solo novamente aqui com uma distância de 150 metros, que está aqui. Ele percorreu uma trajetória parabólica, também está claro aqui na questão, e olha que palavra, que expressão importante, a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Então, a altura máxima é isso aqui, pessoal. Ó. O que a gente já pode guardar aqui? Que o y, isso aqui é o vértice, todos concordam comigo? Isso aqui é o vértice, tá? E o y do vértice, que é a altura máxima, eu já sei que é 25. Admita um sistema de coordenadas xy em que no eixo vertical y está representada a altura. Então aqui nós temos a altura. E no eixo horizontal x a distância. Então aqui é a distância. Ambas em metro.
Considere que o canhão está no ponto 150 e 0, tá? Então esse ponto aqui, o autor está me dizendo que é 150 e 0, e que o projétil atinge o solo no ponto 00, esse ponto aqui é 00. Mas eu também posso inferir com vocês aqui que isso aqui é uma raiz, vocês concordam comigo? Que uma raiz é 150 e que a outra raiz aqui é 0. Eu ainda posso inferir com vocês que se eu precisar de x do vértice nessa questão, a gente sabe que falamos bastante nos outros vídeos, no outro vídeo, que x do vértice, gente, pode ser encontrado também pela média aritmética das raízes. Se você tem que uma raiz é 0 e outra raiz é 150, soma as duas e divide no meio, tá? Faça a média aritmética, soma e divide por 2, que você vai encontrar o x do vértice. Então, também dá para deduzir que o x do vértice é 75, ou seja, nós temos um vértice aqui de x 75 e y 25. Pergunta: a equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, resumindo, o autor quer o que da gente aqui? Que a gente encontre a fórmula, tá? Essa questão é capciosa, porque eu vou ter que fazer algumas manobras algébricas aqui para não fazer tanta conta, tá? Então vale a pena entender comigo e depois repetir algumas vezes em casa. Bora! Vocês já sabem que eu vou usar a forma fatorada porque o autor me deu as raízes, tá? Então eu estou escrevendo aqui a forma fatorada para vocês, certo? Pronto. Uma raiz a gente vai substituir já que é 0, então vai ficar x menos 0. E a outra raiz que é 150, x menos 150. A gente pode dar uma arrumadinha nisso aqui, vai ficar a vezes x menos 0, é bacana colocar x, vezes x menos 150. Tá faltando o que aqui, pessoal? Tá faltando a, não é isso? Já ensinei para vocês como achar esse a. É só pegar um ponto da parábola que não seja as raízes e jogar aqui na função substituir que você encontra. E esse ponto é esse aqui, ó, o vértice. Então, no lugar do y, eu vou botar 25. E no lugar de cada x aqui, eu vou botar 75, tá? Então, 75. Pronto. Vou ter que usar um pouco de malícia aqui para fazer alguns cortes. Esse 75 eu posso cortar com 25, vai sobrar 3 aqui. Então, ficou 1 aqui é igual a vezes 75 menos 150 dá negativo 75. Multiplicado por 3 é 225. Então, negativo 225. Eu vou multiplicar por menos 1, aí o A fica positivo, tá? O valor de A é igual a... O 225 desce, então fica menos 1 sobre 225. Guarda isso aqui. Vem para cá para baixo agora. Eu vou reescrever então a função. A função ficou assim, ó. Y é igual... vou substituir aqui, galera, ó, bem aqui, tá vendo? Ó? Bem nesse lugar. A é igual y vezes y é igual a, que é menos 1 sobre 225 vezes x menos 150. Dê uma olhadinha como é que tá as alternativas. Olhem para as alternativas. Se você aplicar um cruz credo aqui agora, você mata a questão, tá certo? Fazer ó, tchan, tchan. 225 vezes y é 225y, que é igual. Gente, menos 1 vezes x vai dar menos x, vezes x menos 150. Estou quase encerrando. 225y é igual. Menos x vezes x dá menos x quadrado, menos 150 vezes... Menos x vezes menos 150 dá mais 150x. Essa expressão aqui está exatamente na letra E, tá? O cara só fez botar o menos x aqui, o mais 150 aqui. Bacana essa questão, tá? Não foi tão bobinha, não. A gente teve que pensar um pouco mais e usar de algumas estruturas aqui mais refinadas. Falta só mais uma para a gente encerrar. Espera aí, viu? Esse assunto precisa de um pouco mais de dedicação, certo, galera? Estudem um pouco mais ele. Só que eu acho que com esses 2 vídeos meus aqui, pode ser o start para vocês começarem a estudar. Porque é o que eu sempre digo, eu quero levar para o meu canal um conteúdo que meu estudante ganhe autonomia,
que vocês possam ser independentes, depois de assistir os vídeos, conseguirem ir sozinhos, entendeu? Porque essa é a nossa missão do professor, né? Entregar para o aluno ferramentas para que ele consiga voar sozinho depois, tá certo? Então, vamos fazer a última para encerrar? Então vamos lá. Questão boa também, porque eu não fiz nada parecido com essa, tá? Aí vai ser show de bola aqui. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoraram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando o quê? Q é uma função quadrática de T. Essa é a parte mais importante da questão, galera. Ó. Q é uma função quadrática de T. Ou seja, esse Q aqui é o Y e esse T é o X. O Q está em função do X e é uma função do segundo grau. Então já posso escrever isso aqui, ó, que Y é igual a AX ao quadrado mais BX mais C. Então precisa se apropriar dessa palavrinha, viu? Quadrática, quer dizer, função do segundo grau. Os dados coletados estão aí. Então aqui nós temos o ponto 0 e 1, aqui nós temos o ponto 1 e 4, se fosse colocar no gráfico, e aqui nós temos o ponto 2 e 6, certo? Peraí, deixa eu apagar, 2 e 6. Bem, para decidir se deve interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Eu quase escorrego nessa questão, sabia? Porque ele diz assim, após 1 hora. Eu falei, 1 hora é 4, só que depois que eu vim raciocinar, ele não está dizendo em 1 hora, não. Ele está dizendo após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi em 2 horas, então após 1 hora vai ser 3 horas. Então o que ele quer saber é o F de 3. Quando o tempo é 3, esse Q, que é a substância circulando, vai ser quanto? Sacou a diferença? Então o que ele quer saber é o 3. Nas condições expostas, essa quantidade será igual a... Essa questão está bacana, nós vamos ter que encontrar a fórmula, que eu não vou fazer pela forma fatorada. Por isso que essa questão é boa, porque ela é diferente. Não vou fazer da forma fatorada, vou fazer da forma tradicional, tá certo? Gente, o C é igual a 1, eu espero que vocês entendam aqui. Quando x é 0, o y vale 1, então está cortando no 1, certo? O C não é justamente o f de 0, tá? Quando x é 0, está tocando lá, a parábola corta o y, então já dá para matar que o valor de C é 1. Então, na fórmula vai ficar assim, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais 1. Tirei o c e botei 1. Agora, eu vou substituir esse ponto 1 e 4. Vou pegar 1 e 4 e vou substituir. Vai ficar 4 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 1. Então, aqui fica a mais b. A mais B é igual. Esse 1 daqui passa negativo. 4 menos 1 é 3. Então, A mais B é igual a 3. Segura isso aqui, não faça nada com isso. Eu vou pegar a mesma função que é AX ao quadrado mais BX mais 1. Agora eu vou substituir 2 e 6, que é o outro ponto. Excelente essa questão, tá? É achar a fórmula de outra forma. 6 é igual a vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 1. Aqui fica 4A mais 2B é igual a 5, tá? Vocês vão agora me perdoar, porque eu estou com o horário estourado aqui já. E esse sisteminha aqui, eu já vou colocar a resposta, tá, galera? Trouxe minha pesca aqui. O A dá menos... Resolvendo esse sistema, você tá ligado que aqui dá um sistema, né? A mais B é igual a 3 e 4A mais 2B é igual a 5. Isso aqui é um sistema. Tem vídeo aqui no canal explicando fazer isso detalhadamente. É só buscar aí nos vídeos do canal. Então, o valor de A deu menos meio. E o valor de B, eu estou na pesca aqui, dá 7,5. Pronto. Aí agora eu vou montar a função. Até o espaço ficou pequenininho aqui, mas dá para montar. Ó. F de x é igual a x ao quadrado. A é menos meio.
Então ficou menos meio de x ao quadrado mais. O valor de b, galera, é 7 meios. Então, aqui, ó, b, tá vendo? Substituir a agora b. Opa! B é 7 meios de x mais 1. Para encerrar, é só fazer o que agora? F de 3. Tira todos os x aqui e coloca 3. 3 ao quadrado mais 7 meios vezes 3 mais 1. Joga para cá. F de 3 é igual. 3 ao quadrado aqui é 9, tá vendo? 9 vezes menos 1 dá menos 9 sobre 2. 7 vezes 3 aqui dá 21 sobre 2, mais 1. Aqui está de boas, porque eu vou fazer assim, ó. Menos 9 mais 21, menos 9 mais 21 eu sei que dá 12. Então fica 12 sobre 2 mais 1. Eu conservei o denominador, né? E somei os numeradores. Então 6 mais 1, 7. Questão pegadinha, tá? Gente, aproveitem bastante esses vídeos, viu? De função do segundo grau, porque eu trouxe questões incríveis aqui para vocês, que vai deixar vocês muito mais bem preparados para qualquer prova que você for fazer. Boa sorte, bons estudos. Valeu!